Maravilha. E aí, tchê, tranquilo? Boa noite, Luiz. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Sim, sim. Eu deixei no. Tô sozinho em casa, né? Então tá tranquilo aqui. Ótimo, ótimo. Eu fiz umas configurações aqui no meu celular para poder usar o microfone aqui, mas tá dando para me escutar bem, então, né? Sim, sim, tô escutando bem. Não sei como é que tá o meu áudio, mas eu acredito que deve estar bom também. Perfeito, perfeito. Maravilha. E as medalhas aí atrás de ti, hein? Isso aí são alguns eventos, né, cara? Tá? Verdade. Inclusive, tem aqui, ó, só Latinoair. Ah, você participa desde a primeira edição, então, né? Eu participei. Não, não, participei umas 6 vezes, 5, 6 vezes. De 2009. E aí depois 2012 até 2018. Maravilha. Ah, Luiz, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade em participar aqui hoje dessa nossa live, o nosso bate-papo. Queria agradecer de coração mesmo pela sua disponibilidade. Tá? Você é sempre um cara muito gentil, muito solícito, muito educado e, além de ser um excelente profissional. Então, muito obrigado. É uma honra para a gente ter você aqui. Tá bom? cara, eu que Bom, agradeço o convite, velho. Primeira live na. quem não conhece um pouquinho. Bom, gente, é o seguinte: o motivo de estarmos fazendo essa live é para falarmos um pouco sobre as oportunidades na carreira do profissional de tecnologia da informação. Então, estamos conversando ao longo do tempo aqui com algumas pessoas e eu não poderia deixar de fora desse excelente profissional que é o Luiz. Então, Luiz, ele mora no Rio Grande do Sul, é uma cidade... como é mesmo o nome da sua cidade, Luiz? Eu tô agora morando em Santa Cruz do Sul, Santa Cruz conhecida do por Sul. ter a terceira maior Oktoberfest do mundo. É a terra da Oktoberfest, muito bem. Tá morando ruim, então, né? Péssimo lugar aí, né? Não, não, tá ruim. Tá ruim. Ô, Luiz, eu estou falando na cidade de Valença, na Bahia. Uhum. Estou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, o IFBA, né? Aí no sul a gente tem o IFSC. E aqui a Aqui, cidade, a gente está enfrentando algumas dificuldades, acho que o país inteiro, né? O planeta com relação a essa pandemia. E aqui a minha cidade tem em torno de 100 mil habitantes. Se não me engano, a sua deve ter em torno de 130 mil, né? Acho que da última vez que eu vi isso, tinha essa informação, né? E exatamente. como é que tá para vocês esse momento aí? Deu uma cortada. O que que tu pediu, Matuza? Como está sendo esse momento de pandemia para vocês aí na cidade de vocês? Cara, então, aqui a cidade aqui ela passou de 100 casos essa semana, tá? Mas tá, o comércio tá funcionando, mas com restrições, então tu só entra se identificar, deixando desde CPF, tá? Até para poder ter um rastreio caso alguém for contaminado, né? É obrigatório o uso de máscaras, tá? Onde eu trabalho hoje, eu estou professor no Senac Santa Cruz do Sul, e ali a gente está com as aulas remotas desde dia 18 de março. Tá? Então, até, inclusive, hoje a gente teria a formatura. A minha turma do Técnico de Informática 5 acabou as aulas no dia 25 passado. Tá? E hoje seria a formatura deles, né? E aí não está tendo essa formatura devido ao cancelamento geral de tudo que é evento e aglomerações. Um dado curioso naquilo que você fala agora é que vocês chegaram aí mais ou menos 100 casos, não é isso? Isso. Aqui hoje, na minha cidade, nós estamos registrando 129 casos confirmados. Hoje, sexta-feira, né? Como temos uma cidade, um número de habitantes basicamente parecidos, então é interessante esses números também estarem bem aproximados. Bem legal mesmo essa informação. Bom, gente, Aqui para quem... até os primeiros Sim, casos aqui até foram casos de passagem, né? Porque a cidade, ela é vamos dizer assim, um interposto logístico, né? sim, Então, te cruza bastante gente por aqui, né? Então, os primeiros casos até foram externos, faz pouco tempo que está tendo contaminação interna, né? entendi. Bom, após essa primeira fala nossa, né, para a gente tentar se situar um pouquinho no meio dessa situação toda que estamos vivendo, eu queria mudar um pouquinho o nosso assunto
para a nossa área de TI. E aí eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando se você tem algum chimarrão aí do seu lado ou você está só na água. Agora estou até no chazinho, né? Mas eu sou mais do café do que do chimarrão até. Chimarrão, né? Bacana. Luiz, me conta um pouquinho aí da sua história. De onde partiu o seu interesse por computação? Ou por informática? Cara, é até engraçado, até pela questão. Eu busquei a informática. A Dani comentou do café, não, é só um chazinho agora. Ah, eu comecei na informática porque eu não tinha muito intuito de trabalhar com pessoas, tá? Só que aí deu ruim, né? Então, eu comecei minha carreira fazendo técnico em informática, aí trabalhei, por curiosidade, antes mesmo da escola, no tempo da escola, antes do curso técnico, eu já desmontava os computadores na escola, arrumava o computador de professores, sempre por curiosidade. Aí eu fiz o técnico em informática e, finalizando o técnico em informática, fiz um curso de ciência da computação. Fui da segunda turma do curso que abriu na minha cidade, lá numa faculdade local. Tudo na mesma instituição, tanto o técnico quanto a informática foi nessa universidade, que foi a URI Santiago. Pouco eu terminei a faculdade, eu fui para Porto Alegre, que eu morava em Santiago, era 6 horas e pouco de Porto Alegre, como se fosse quase atravessar o estado. Né? Fiz a minha especialização, todo o meu foco sempre foi mercado de trabalho. Empresa, meu pai tem empresa ainda hoje, né? Eu sempre foi muito meio empreendedor. Inclusive, nessa época, em Porto Alegre, acabei me envolvendo com startups, então também alguns desses crachás aqui são de Startup Weekend, que carrega, então, um pouco dessa bagagem de startups, inclusive meu moletom hoje aqui, que aqui está uns 15 graus aqui, né? É da comunidade RS, que é um grupo que promove eventos e ajuda startups, tá? E aí, depois que eu fiz essa especialização, totalmente focada, na cabeça totalmente focada para mercado de trabalho, para trabalhar com gerenciamento de projeto, que foi a minha especialização. Eu lembro que um professor meu comentou que a minha apresentação foi boa, o meu trabalho de conclusão de curso foi bom, né? E que eu poderia, quem sabe, em vez de focar em mercado de trabalho, focar em educação. Que eu ali achou interessante que eu exemplifiquei bem o meu trabalho. E, coincidentemente, terminando a especialização, alguns meses, abri uma vaga para professor na mesma universidade onde eu me formei. Então, em 2012, eu voltei para Santiago como professor na universidade, e aí, inclusive, foi um ciclo interessante. Em 2009, eu me formei na metade do ano, e fui em setembro, agosto, outubro, para o Latinoair. E na mesma época, só que em 2012, eu voltei para a Latinoair, que inclusive foi quando eu acabei te conhecendo. Tá? Aí, então, como professor na universidade ali, então eu me encaminhei para fazer o mestrado. Eu fiz o meu mestrado em Santa Maria, que foi 2 anos e pouco dando aulas numa cidade e 2 horas ali fazendo o meu mestrado. Fiz em nanociência, onde eu trabalhei com bioinformática e trabalhando com a parte de genomas, coisa assim, tá? Com grafos relacionados à expressão gênica. E depois disso, eu acabei saindo da universidade, acabei vindo para Santa Cruz do Sul, que era uma cidade que várias vezes bateu para mim morar, só que não tinha acontecido ainda o porquê. Então, o porquê foi que eu conheci uma menina, acabei vindo para cá, então ainda estou aqui há 5 anos, e daí nesse intermédio eu estou terminando meu doutorado, tá? Que eu estou trabalhando com tecnologia ambiental, no caso, e é focado diretamente a TI verde. Então, eu consegui ligar uma parte que eu tinha de conhecimento de gerenciamento de projeto, tá? Com uma parte que eu tenho bastante interessante, que é que eu gosto, que é um cuidado com o meio ambiente, com questão de empoderamento também, tá? E o intuito da minha tese é a análise do ciclo de vida, ou seja, do berço ao túmulo, vamos dizer assim, de um produto. No caso, eu foquei com smartphones, mas a minha questão que eu gostaria, que eu quero ainda focar depois, é com a questão da reutilização de equipamentos.
Tá? Só que aí eu não consegui muito material ainda para fazer essa questão, então o meu orientador, até com uma bagagem maior do que a minha, obviamente, né, sugeriu para mim focar em um assunto. Então, no caso, eu estou focando só em análise de ciclo de vida dos smartphones do Brasil pós-produção, porque a gente não conseguiu da fábrica, então eu estou monitorando eles só de quando ele vai para a loja, né? Entendi. Então, Cara, muito e bacana a estou sua dando história. aula Sim. e hoje meu foco de carreira profissional é a educação ainda. Desde 2012 eu sou professor e hoje eu dou aula no curso técnico em informática, onde eu pego a parte de manutenção de computadores, que foi bem que eu aprendi lá no meu técnico em informática, engajo bastante o pessoal para fazer a reutilização. Então a gente tem umas maquininhas que a gente consegue dar um susto. Então até uma atividade que eu fiz até com os alunos foi fazer a reutilização de computadores. Dentro do Instituto também de Reutilização, a gente tem um programa municipal aqui, que é o BTEC, que é o Banco Social de Tecnologia. Então, a gente recebe computadores das empresas. Então, no caso, a gente recebeu a gente fundou esse ano, inclusive, até. Só que a gente parou as nossas atividades por causa da pandemia, né? Então, a gente recebeu aproximadamente umas 150 máquinas, computadores. E 150 computadores, a gente já botou funcionar 30 que a gente vai dar para as escolas. Né? Tudo com Linux, obviamente, né? Obviamente, né? Então, vamos chegar nessa história aí. Ó, eu vou fugir um pouquinho aqui daquele nosso roteiro inicial, já que você mencionou a palavra Linux aí, né? E basicamente nós nos conhecemos por conta desse motivo, né? Em 2012, eu vi um anúncio da Latinoware e sempre tive muita vontade de participar, né? Eu vi os anúncios na revista Linux Magazine e eu ficava muito interessado em participar. E rolou uma oportunidade de ir naquele ano. E aí, gente, só um pequeno caso aqui, né? Essas histórias, né, desses encontros que a gente faz na vida. E foi pela oportunidade, né, através do Instituto Federal da Bahia, que eu pude ir viajar e participar dos maiores eventos na América Latina na parte de software livre. E ao chegar lá, eu encontrei com outra figura muito bacana desse cenário no Brasil de software livre, que foi o Fábio Berbet de Paula. Ele é o dono do portal Vivo Linux, né, o maior portal sobre Linux e língua portuguesa na América Latina. Né? E aí eu encontrei com ele ali, conversando um pouquinho, e ele me convidou para participar ali, para ficar com ele ali na sala dos palestrantes, na Latinoeste. Quando eu cheguei lá, aí vi o Luiz e vi outros nomes importantes do cenário brasileiro na área de software livre. Aí eu fiquei super encantado, né? Falei, pô, que sorte que eu dei aqui agora. E aí tem até um registro de uma foto nossa lá, né? Eu, você, o Cabelo. Exatamente. Inclusive, acho que na próxima semana eu estou para convidá-lo para participar também aqui com a gente. E tivemos também o Fábio, né? E foi E naquele momento a gente conversou um pouco ali. Um pouco não, acho que a gente conversou mais de uma hora ali. E daí fizemos uma boa amizade e estamos aqui hoje. Né? Então, se vocês puderem participar desses eventos, né? Fazer o famoso networking, ele é muito importante. Né? Esse é só mais um exemplo disso. Né? Além do networking, é pelas amizades que a gente vai fazendo ao longo da nossa história. E é isso que vai agregando algum valor para nossas vidas. Né? Essas medalhas que estão aí atrás, os crachás que eu chamo de medalha aí, é um exemplo disso aí, né? Quanta coisa ele aprendeu e quantas pessoas bacanas ele conheceu nesse caminho aí. Então, nesse ponto, eu queria perguntar para você o seguinte, Luiz. Como foi tua primeira experiência aí com Linux? De onde é que surgiu essa vontade de trabalhar com isso? Eu conheci dentro do técnico em informática. Eu lembro que uns colegas meus comentaram que pessoal, que se tu quer realmente entender informática, tu tem que entender o Linux, tu tem que conseguir instalar, tem que configurar, né? E foi o que aconteceu. Eu lá com Conectiva, tá? Depois brinquei com Mandrake, brinquei com todas essas distribuições, e desde aquela época eu gostei mais do Debian, e há anos. Meu último sistema operacional único em máquina foi o Windows XP. Depois disso, só Linux. Eu uso hoje Linux direto. Aliás, não uso direto porque há cerca de alguns anos para trás eu comecei a dar aula no Senac e o Senac ele ainda é o Windows. Tá? Então a minha máquina hoje ela é dual boot porque eu reaprender o Office para dar aula de Office, essas coisas assim. Tá? Sim. O MS Office no caso. Mas senão a minha máquina é só Linux.
até para jogos, funciona uns quantos jogos, tá? O Proton aí dentro da própria Steam, vários jogos funcionando melhor até no Linux do que no Windows, né? Mas eu comecei, foi lá no técnico, então já faz uma certa data que eu trabalho que eu uso Linux, trabalhei um pouquinho com ele profissionalmente, hoje mais é hobby, como se fosse meu sistema operacional básico, né, e também de paixão, e isso vai contagiando. Meu pai usa Linux, a minha namorada usa Linux, tá? E funciona tudo tranquilo, tudo bonitinho, inclusive até por causa de Linux e de software livre, no caso. Eu também eu participo da comunidade T-Linux, então desde 2009 eu participo ativamente, fazendo palestra com eles. Dei uma baixadinha, voltando agora um pouquinho. E por causa do grupo T-Linux, que hoje a gente considera que é o maior grupo de software livre do Rio Grande do Sul e do mundo, né? Então, tem mais de 1.000 pessoas na lista de discussão, a gente faz eventos por todo o estado, viajando, tá? Para fazer palestras. Por causa do Fizzly, do T-Linux também, acabei participando também do Fizzly, ou vice-versa, não lembro bem a história, mas tá intercalado. Então, dentro do Fizzly também, que é o Fórum Internacional de Software Livre, participava também nos stands do T-Linux, e o Latinoair foi outro grande evento que participo. Até é engraçado, até esse dia estava ouvindo o pessoal comentando sobre eventos de software livre, de eventos de informática, e o pessoal não conhece Latinoair, né? E aí o pessoal falando, o evento de informática lá, né, da linguagem X, juntou 300 pessoas, juntou 500 pessoas. Cara, Latinoair juntava 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, o Fizzly fazia isso. Fácil. Então, então, e aí desde esse caminho ali, então, minhas primeiras palestras foi justamente sobre essa questão, a experiência do usuário em Linux, né? Os primeiros erros, os primeiros acertos, tá? Aí depois acabei falando um pouquinho mais sobre empreendedorismo, métodos ágeis, e aí voltando agora, falando bastante sobre Linux em si, né? Como é o sistema operacional, instalação, ajudar o usuário. Né? Joia. Bacana. Me fala um pouquinho aí agora sobre a sua experiência profissional quando você terminou a sua graduação em ciência da computação. Ou você já trabalhava enquanto técnico? Você começou a atuar profissionalmente enquanto técnico ou só depois da graduação? Não, profissionalmente tem dois lados, né? Eu trabalhava profissionalmente, meu pai tinha empresa, né? Então eu trabalhava profissionalmente, mas não era diretamente ligado à informática, mas fazia alguns biquinhos de manutenção de computadores, obviamente, tá? Uma época também brincou de desenvolver sites, nada, eu não cheguei a formar empresa relacionada a isso daí. Depois da graduação, eu foquei mais nessa ideia de startups, então tentei, bem tentei mesmo, porque a gente não foi muito adiante, com algumas startups, onde eu fazia o back-end, fazia a questão de desenvolvimento também. E aí, em 2012, eu comecei com a área de docência, então a docência tu acaba não ficando focado em uma tecnologia, né? Tu acaba tendo que ter um amplo conhecimento sobre várias coisas, né? E aí, até por causa dessa familiaridade, participação de eventos, tem bastante contatos. Então, volta e meia traz alguém. Hoje, ultimamente também, com a questão da internet, fica mais fácil ainda fazer alguma live trazendo alguém de fora, né? Mas aí, na parte da docência, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, sempre a gente está sempre estudando. Hoje até eu digo, o meu papel de professor é muito mais no contexto de mediador, tá? Do que um retentor de conhecimento. Hoje, quem tem o conhecimento, quem tem as informações é a internet, é o Google, né? O nosso papel mais do professor é ajudar o pessoal, né, a gurizada, a achar as respostas, né, e fazer as perguntas certas para ter essas respostas, né? Então, a minha trajetória profissional foi mais focado à docência. Eu não cheguei a cair muito na área de trabalho, vamos dizer assim, da parte de programação, ou só hardware, ou alguma coisa assim, né? Sim. Bom, durante a faculdade, né, ou durante esse momento que você trabalhou, ou até mesmo, vamos dizer assim, no contexto profissional, enquanto docente, o que você teve mais de dificuldade inicialmente, né? Ou o que você pode pontuar em termos de oportunidades na carreira do profissional, para quem está começando? O que você identificou mais? Claro, você está falando de uma região bem específica, né? Aí na região em que você mora e no estado de Santa Catarina. Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Desculpa, Rio Grande do Sul. Uma coisa que durante a minha graduação eu tive oportunidade e não aproveitei, e hoje eu digo para todos os meus alunos, tu não pode pensar em dinheiro, tá? Pensa mais na questão de pegar a experiência para somar aquilo para o teu currículo, que é mais importante do que uma questão financeira hoje. Durante a minha graduação eu tive a oportunidade de ser bolsista e de trabalhar em empresas locais focado à informática, e eu não preferi ficar trabalhando com meus pais, porque eu ganhava mais dinheiro, né, na área comercial, e era um negócio próprio, né? Eu também gostava da parte também do empreendedorismo, né? Mas só que daí aquilo ali deixou algumas lacunas profissionalmente, né, que poderiam proporcionar que hoje estivesse mais focado numa área técnica, né? Eu digo que eu sou mais cientista da computação, sou mais focado na pesquisa do que diretamente a alguma parte mais prática, tá? Mas uma questão que eu gosto de dizer para o pessoal é foca talvez numa área prática, pensando mais em ganhar experiência, né? Botar isso no currículo do que talvez na questão financeira, né? Que é uma questão que eu acho que ajuda bastante assim o pessoal. E hoje tá bem mais fácil aprender, né, também. Eu lembro, na época da graduação tinha algum que outro site, eu me formei em 2009, tá? Então, na época a gente que tinha, naquela época era mais ainda, mas hoje uma questão também precisa se ter o aprendizado de um outro idioma, né, o inglês, ao menos para eu conseguir ler, porque a base de todo o conteúdo hoje é inglês, né? Então, dentro daquela base lá, daquela época, essa dificuldade de focar, o contexto também de software livre, dentro da graduação, eu fui focar nisso depois. E software livre, há vários projetos que o pessoal pode entrar hoje para ganhar aprendizado, e tudo isso pode ir contando também dentro do currículo, né, de trabalho voluntário. A transmissão ela deu uma pausada agora. Acho que não sei se foi um problema aqui, ou se foi um problema aí, ou em algum lugar. A tua imagem está bem pixelizada para mim, só que eu não sei se é ali ou aqui. Eu estou vendo os comentários do pessoal subindo ali. Sim. Beleza. Está tudo certinho aqui. Você falou então um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, falou também sobre sua experiência profissional. E hoje, você está dando aula para alunos do curso técnico ou você está dando aula em alguma graduação também? Não, hoje estou dando aula no curso técnico só, apenas, tá? E até uma metodologia me assustou no começo, tá? O pessoal está comentando que está travando. Eu acho que não é a conexão, eu acho que é Brasil essa coisa de novo. Inclusive, ontem a gente fez uma live, uma web palestra, tá? Com um profissional local junto com meus alunos, tá? E com o pessoal do técnico de informática, e também estava dando umas travadas boas, né? Daí até um pessoal que a base do conhecimento ontem era focado na manutenção de computadores, a redes, né, suporte de informática. Aí até tinha um cara na live ali, na web palestra, que foi dar uma investigada e descobriu que o problema estava sendo a base da onde era o site que a gente estava utilizando, que era em São Paulo, e São Paulo estava sobrecarregado. Provavelmente o Instagram também passa por São Paulo, né? São Paulo estava sobrecarregado ontem, provavelmente está sobrecarregado hoje. Deve ter alguma live concorrendo com nós aí, alguma coisa aí, sei lá, um Whindersson Nunes aí, que deve estar, o pessoal olhando e está sobrecarregando o Instagram aí. Tá? O pessoal sertanejo deve estar fazendo as 20 lives agora. Aí. Provavelmente. Aí não tem como concorrer, não. Aí deve ter algum QoS baseado em gosto, né? Aí como a maioria do público da informática não tem esse gosto, ele joga lá para baixo a conexão nossa, né? É por aí. Me fala uma coisa, como você avalia ainda a questão
do alunado no técnico de informática? Assim, vocês ainda continuam com a grande demanda? No mercado tem muito espaço ainda para essa gurizada que quer participar dessa atividade, ainda entrar nesse mercado? Ou seria melhor partir já para um curso de nível superior? Como você avalia isso? Tá, até dentro, eu esqueci de comentar, eu estava falando da questão da metodologia. O Senac ali, que eu acho bem interessante, que é diferente da graduação. Ali na graduação, tu tem uma disciplina, que é a tua área de conhecimento, tu sai da sala e entra outro professor. Os alunos continuam ali e vai trocando de professor, né? Técnico em informática pelo menos a metodologia do Senac, não sei bem se essa é a graduação também, não, eu acho que é assim. Um professor por área de conhecimento inteiro. Então, meses estudando aula para a mesma turma. Então, é interessante, tu consegue ver o cara indo do zero, não sabe fazer nenhum Hello World até publicar um site, às vezes, né? Ou não sabe ligar um computador até entregar uma manutenção pronta, tá? Eu acho que tem dois focos assim, relacionados ao técnico e à graduação. E no meio tem o tecnólogo, que eu acho que fica interessante. O técnico, a gente diz que é um cara focado totalmente no mercado de trabalho. Ele chega e aprende a fazer, tá? Então, por exemplo, na manutenção de computadores, ele não vai entender a arquitetura de como é que funciona o processador, tá? Ele vou dizer o que é, os pedacinhos ali, né? Mas ele não é a obrigação dele entender como é que funciona a arquitetura do processador, como é que é a estrutura do sistema operacional, tá? O que ele precisa é saber montar um computador, identificar os problemas, saber instalar um sistema operacional, identificar os problemas, tá? Como funciona, como é essa arquitetura, como funciona o sistema operacional é uma parte teórica pesada, né? E que precisa de tempo. Para esse tempo, aí entra a questão de uma graduação, tá? Eu acho que são escalas, eu acho que é interessante a pessoa fazer o técnico em informática, tá? Para ver se é realmente aquilo que ele quer, né? E o mais interessante, técnico em informática em torno de 2 anos, ele consegue, me identifiquei com informática, eu conheci algumas áreas, então, vivo com manutenção de computadores, gostei de hardware. Então, tu vai lá e faz uma engenharia da computação, onde tu vai aprender detalhadamente como é que é o hardware, e por tu ter o técnico em informática, tu já consegue ganhar um troquinho, tá? Enquanto está fazendo a graduação. Tá? Verdade. Se tu entra na graduação, normalmente tu vai pegar disciplinas, então, primeiro semestre tu vai ver um pouquinho sobre cada coisa. Até tu ter o conhecimento para, sei lá, desenvolver alguma coisa, vai ser na metade Sim. do curso. Porque é pingado, né? O técnico não é focado, cada módulo, cada mês é um conhecimento. Eu não sei como é que estão os outros técnicos de informática, inclusive, tá? Ou se tem alguma outra faculdade que está fazendo esse conceito modular que o Senac faz ali, que eu acho interessante. Mas eu acho bem interessante. Eu fiz essa trajetória, eu digo pro pessoal, eu fiz o técnico em informática, já dava para se defender, contanto a graduação tu não entra cru, né? Inclusive até eu digo que a graduação ela não deveria ensinar o básico da programação. O cara tinha que chegar na graduação já sabendo fazer um algoritmo, né? Uma sequência legal, né? Aprende isso aí no técnico, inclusive até o ideal nem era aprender no técnico, era aprender na escola, né? Quando tu aprende matemática na escola, tu poderia aprender já um conceito para montar um algoritmo, né? Uma estrutura. Mas ainda está assim, né? Nossa educação. É um projeto ainda que está começando. Nos Estados Unidos eles já fazem isso, né? Já tem uma proposta, não sei se estão fazendo, né? E aqui no Brasil, acho que houve alguma mudança na base nacional curricular no sentido de colocar a informática mais voltada para essa questão da lógica, do raciocínio, né? E não aquela informática para você trabalhar, aprender a mexer num editor de texto especificamente, né? Como é o caso do MS Office, por exemplo, né? E, geralmente os cursos de informática são cursos para aprender a mexer em um aplicativo, mas entender a lógica por trás disso, o pensamento computacional. Eles chamam até, inclusive, Exatamente. nessa teoria, o pensamento computacional. Bom, a tua história é bem parecida com a minha também. Fiz o técnico em informática e não imaginava na vida que ia ser docente também. Aí acabou que eu fui para a graduação, também na faculdade, fui da primeira turma do curso de Sistema de Informação na minha cidade, e acabei, me formei em 2009 também, e fui dar aula também na mesma faculdade que eu tinha migrado, tinha feito a graduação, depois fui ser coordenador lá também, depois acabei entrando, voltei para o Instituto Federal da Bahia, onde eu fui aluno, e hoje estou lá como professor, né? É bem parecido as histórias também. E isso que você falou de fazer o curso técnico,
foi o que me sustentou durante anos, inclusive, financeiramente. Porque eu terminei o curso por volta de 2002 e aí já comecei a trabalhar. Porque até então eu tinha outro tipo de trabalho, trabalhava no comércio, e aí eu fui trabalhar como técnico informático, ganhava-se muito mais, diga-se de passagem, né? Uma tarde de trabalho eu poderia faturar mais do que um mês de trabalho com relação ao meu outro emprego. Então, um dia só, uma tarde, nem um dia. Então, uma tarde eu poderia ganhar mais. Então, isso modificou bastante minha vida. E aí, em 2005, eu entrei para a faculdade, pagando também com o salário, o dinheiro que eu fazia trabalhando como técnico informático. Bom, e aí depois juntou uma coisa com a outra, já não fui tão verde assim, né, para graduação, sabendo já lógica de programação, já conhecendo rede, já conhecendo banco de dados. Então, uma série de conhecimentos, já conhecia Linux, já ficava perturbando todo mundo lá na faculdade para a gente fazer eventos de Linux, né? Fiz, acho que algumas primeiras palestras na faculdade de Linux eu fiz também. Na época eu até usei o SUSE, que não era o OpenSUSE ainda, né? Era o SUSE. Trabalhei com Conectiva Linux também. Trabalhei com Mandrake, com Red Hat 2 ponto alguma coisa. O Slack, acho que estava na versão 2, se não me engano, 3, uma coisa dessa. E para achar CD de Linux era uma coisa difícil, né? Você tinha que comprar uma revista, as revistas vinham os CDs de Linux, assim, né? Era muito bacana mesmo. Eu gostava muito do Mandrake. Aí depois o Mandrake se misturou com Conectiva, né? E aí virou outra empresa lá. Mandriva. O Mandriva. Mandriva. Exatamente. E daí começamos a participar desses eventos nacionais de Linux. Aí trouxemos a ideia de fazer o FliSol. E aí fizemos em 2012, foi 2013. E olha que história interessante, né? Acho que foi 2012 ou foi 2013, não me recordo agora. Nós tivemos aqui na cidade a participação de 33 cidades da Bahia. Tinha pessoas de 33 cidades na Bahia. Cara, só o carnaval em Salvador consegue atrair um público desse. Foi uma coisa incrível, assim, eu nunca esperei. Nós tivemos aproximadamente 800 participantes nesse evento. Coisa raríssima de acontecer. Ainda mais assim, numa cidade pequena, veio gente do extremo sul do estado participar aqui. Então foi uma coisa muito bacana. E eu trouxe essa ideia depois que eu participei do FISLE, depois que eu participei do Latinoair, e vi a força da comunidade de software livre, então achei que seria muito bacana se nós fizéssemos aqui. Como eu tive o apoio da escola, né, para poder fazer isso, do Instituto Federal, foi muito bom o patrocínio deles, o empenho a escola como um todo, né, desde ceder o espaço físico para patrocinar, então foi muito bacana. Então, essa troca que a gente tem nesses eventos fortalece não só o nosso lado pessoal, como também o profissional, e a gente cresce muito, aprende bastante. Agora, eu queria saber de você um adendozinho só. O FliSol, eu também participei bastante. Se tu viu alguma coisa do FliSol no FISLE, provavelmente eu estava envolvido, tá? De 2010 a 2012 eu fiz bastante FliSol. Inclusive foi uma cultura que eu levei para dentro da onde eu passei dando aula, né? Então, lá em Santiago, lá a gente fez FliSol, eu saí de lá, meus alunos continuaram fazendo FliSol lá. A gente fez também dentro aqui em Santa Cruz do Sul, só que aqui a gente está mais focado até dentro do conceito da T-Linux, porque até a minha primeira palestra na vida foi em Santa Cruz do Sul, através da T-Linux. Na época eu estava quase terminando a faculdade e eu precisava de horas complementares. Aí eu descobri que sendo palestrante eu ganhava 2 certificados, né? Aí foi ali que eu comecei. Muito bacana. Olha, me fala um pouco assim, por exemplo, a gente falou agora da sua parte profissional como docente em computação. Temos um público-alvo aqui, especificamente hoje, do meu lado, que são os alunos que estão cursando a graduação, a licenciatura em computação, e também temos aqui o tecnólogo, que é o análise e desenvolvimento de sistemas, que nós temos aqui também, e temos um pessoal ainda que está participando aqui hoje, que é o pessoal do curso técnico em informática. Para quem está na graduação e está querendo fazer a carreira como docente, quer participar, que dica você pode dar para um cara que está na graduação? Hoje você como professor. Eu acho que são várias dicas, dependendo até de como poder fazer o papo depois. Até a gente pode marcar uma coisa que eu acho bastante interessante e que é bastante positivo é a grande procura das escolas
particulares e de cursos externos para ensino de programação. Inclusive, por um bom tempo até eu participei. Participo hoje só institucionalmente, vamos dizer assim, só o meu nome, mas eu tive TCC orientado que foi de ensinar programação para crianças através do Scratch. Então, inclusive, a gente conheceu a metodologia do CAD Club Brasil, tá? Que é uma ONG, hoje tem CNPJ, tudo certinho, tá? Então, tu consegue montar uma escola para dar aulas gratuitas, tá? Para ensinar programação para crianças, tá? E aí, até a partir desse trabalho voluntário que o pessoal pode fazer para trabalhar como horas complementares, fazer TCC, fazer artigo, pode focar até em uma área profissional, né? Um exemplo, eu gosto de dizer, é o Arthur Granda. Ele começou dando aula dentro do CAD Club e hoje tem uma empresa que é de dar aula, né, para ensinar programação para criança. Tem um trabalho social bastante bonito envolvido junto, né? Então, o licenciatura te pega mais essa parte, né, que, querendo ou não, existe as críticas a favores e contras relacionadas à meritocracia, mas é uma questão que realmente, infelizmente, tem muita disparidade social, né? Então, as escolas particulares têm mais sucesso em ensinar que as públicas, tá? Mas para o pessoal de licenciatura tem esse gancho ali. Questão de análise, assim como para o técnico, eu acho que o grande foco para mim é programação hoje, tá? Já era, eu tive um ranço de programação por um tempo, tá? Estou voltando a ver programação de uns 4, 5 anos para cá, tá? Mas qualquer coisa hoje que envolva programação, principalmente programação web, né, com o trio front-end ali, é bastante interessante para pegar mercado. E para todos esses ali, tá? Não é porque a gente criou essa amizade por causa do software livre, tá? Mas o software livre é bastante interessante, que tem em vários projetos, N projetos, joga lá na internet, software livre projeto tal, né? Bota software livre projeto em alguma linguagem, com certeza vai aparecer alguma coisa que a pessoa pode começar a estudar, a trabalhar voluntário, e esse trabalho voluntário ela já consegue colocar no currículo, tá? Então, até existe aquela questão da piada, eu preciso trabalhar para ter experiência, mas para trabalhar eu preciso ter experiência, tá? Então, ninguém me contrata, como é que eu vou ter experiência? Eu acho que isso aí é desculpa. Se tu quer ter experiência, tu consegue ir para um projeto voluntário, consegue pegar experiência voluntária, aí tu consegue colocar no currículo. Então, agora teu currículo, mesmo não tendo trabalhado profissionalmente, tem experiência, então facilita para te ser contratado. É uma coisa óbvia, né? E eu tenho alunos hoje aí com o Facebook do Nerd, aí, o GitHub, né? Tu consegue rastrear vários projetos, você consegue trabalhar ali, a partir do trabalho que tu vai fazendo ali, isso já é o teu currículo, então pode ser chamado para alguma empresa, alguma coisa ali, a partir desse teu perfil ali também, né? Então, eu acho que tem várias dicas, é questão de a gente conversando, né? E outra, tá, é o empreendedorismo, né? Não necessariamente que tu vá abrir tua empresa, que tu vai ser um Facebook e vai se tornar milionário, tá? Mas só pela questão de tu tá participando de eventos, tá dando cara a tapa, tá desenvolvendo, tu tá ganhando uma grande bagagem que vai te ajudar com certeza. E para todos também, né? Acho que a maior dica que eu digo sempre é participe de eventos, tá? Participa de eventos que daí tu vai conhecer gente, tu vai aprender, tá? E aí tem os eventos para quem é a parte mais técnica, eventos de linguagens, eventos de software livre, tá? Se tu quer pegar uma parte mais de empreendedorismo, acho muito legal, apaixonado, vamos dizer assim, pela ideia do Startup Week, né? Metodologia de como é que funciona, que em um final de semana tu sai sem nada e no final de semana, na sexta tu entra sem nada e no sábado tu sai com uma ideia de negócio pronta, talvez prototipada com MVP. Então também é bastante interessante, tá? Que até tem uma palestra, procurar pela internet deve ter alguma coisa minha que eu falo, né? Que tem a rota do nerd, tá? Tu vai indo participando de eventos, participando de grupo, participa de eventos, vai construindo o teu currículo. Tá. Luiz, tá dando uma pixelizada legal na imagem. Oi? Tá dando uma pixelizada na imagem muito boa. Cara, é pixel art. É um filtro que eu estou usando aqui. Cara, eu queria agradecer por esse bate-papo, foi muito bacana para mim pessoalmente, viu? Um prazer também revê-lo, que a gente possa conversar um pouco mais em outros momentos. Eu vou chamar você novamente, se você me permitir.
para a gente falar um pouquinho sobre a experiência docente, né, na área de computação, sobretudo no técnico informático, que tem um público mais voltado para a prática, né? Eu costumo dizer assim que você sai de uma graduação num ritmo acelerado, né? E aí quando você vai dar aula com curso técnico, é um outro ritmo, um pouco diferente. É um outro Às jeito. vezes você tem turmas à noite, já tem um público que já vem cansado do dia a dia, né? E você, Exatamente. Como conciliar a necessidade de uma profissão muito específica, com nível de detalhamento, de conhecimento técnico, com um perfil de aluno que já está cansado do dia a dia, que muitas vezes nem foi em casa tomar banho, nem jantou, e está ali, né? Carregado do dia a dia. Então, acho que a gente pode trocar Perfeito. umas experiências, acho que a gente pode trocar umas experiências bacanas sobre esse assunto uma próxima live. Eu gostaria muito, inclusive. Com certeza. Com certeza. Muito Zé, obrigado, estamos com tempo. muito obrigado, Tá? Eu muito que obrigado agradeço a pela sua oportunidade. disponibilidade, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela sua colaboração. Valeu, grande abraço. E vem Estamos a aí, próxima, então. precisando para ver. Cuide-se, Tá? Até mais. igualmente.